Oi, pessoal. Meu nome é Marina Martins, eu sou coordenadora do MBA Controller aqui da FIPECAF. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo perfil do controller nas empresas. E convidei o professor Azer. Então, muito obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente falando um pouquinho sobre isso. Que a gente sempre tenta trazer assuntos interessantes que os alunos costumam perguntar, enfim, dúvidas que a gente costuma ver nesse universo de controladoria. Então, eu já vou para a primeira pergunta, que é: o perfil está mudando na controladoria? Ótimo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Essa é uma excelente pergunta, né? O perfil do controle está mudando. Na verdade, o que está mudando é a percepção que a empresa está tendo do controller. Por que isso, professora? Porque hoje as empresas estão muito atentas a todo o ambiente que está ao seu redor e as informações financeiras, elas são fundamentais. Então, a posição do controller como uma posição que junta e analisa as informações financeiras passa a ter uma importância muito importante. É uma importância muito importante aí, muito, exatamente. Passa a ter uma importância significativa na vida da empresa, né? Então, aí o controller hoje começa a ser visto, e já vem isso já há alguns anos, como uma pessoa fundamental para a dinâmica da empresa. E aí, eu queria também... Pessoal, aproveitando, se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem, porque a gente está na live agora do Facebook Online. Então, durante a nossa conversa, o nosso bate-papo de hoje, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, mandem, que a gente vai tentar responder agora. A gente sabe que o tempo é curto, porque 20 minutos para a gente falar sobre isso é muito complexo. Acho que é muito tempo aí, né, de uma profissão que vem mudando e vem se tornando muito importante mesmo. E tem muitos aspectos que a gente vai tentar falar só um pedacinho hoje, não vai dar para esgotar o assunto. Então, se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem para a gente agora, durante a apresentação e depois. E aí a gente vai vendo se consegue encaixar, né, porque são muitas dúvidas aí. E eu já tenho um monte aqui que eu gostaria de perguntar. Eu andei falando com alguns alunos, e aí eu queria... Uma das perguntas que eu queria fazer, a gente falar um pouquinho do perfil do controller. Né? Então, a gente falou agora da importância dele para uma empresa, né? E o que a empresa espera? Qual o perfil de profissional que a empresa espera para um controller? Ele precisa ser um líder. Ele tem que exercer um papel de liderança ativa na organização. E o controller, ele tem um papel fundamental porque ele acaba sendo o elo entre as pessoas que estão abaixo dele dentro da área financeira, as pessoas que geram informações que vão ser compiladas pela área financeira também, e com a diretoria, né, e a alta gerência da empresa. Por quê? Porque o controller é que, usualmente, ele leva essas informações para frente, ele disponibiliza através de relatórios, ele participa de reuniões, informando, discutindo sobre os números. Então, o papel de líder do controle, ele é fundamental para poder ter um acesso às pessoas que são as geradoras das informações, para que ele possa garantir a sua integridade, né, que as informações estejam corretas, para que ele possa entender o porquê daqueles números, para que ele depois possa analisá-los, preparar um relatório e aí depois, quando ele estiver numa reunião, quando ele estiver numa interação com uma gerência, com uma direção, ele possa interpretar tudo aquilo que ele recebeu de forma que os gerentes e os diretores que recebam essa informação tenham condições de fazer um bom uso dela. O que significa esse bom uso? Eles tenham condições de entender efetivamente o que aquilo afeta as tomadas de decisões dessas gerências ou dessas direções para o futuro. Então, o papel de líder do controle ele é fundamental. Ele precisa ter uma credibilidade perante essas pessoas com um nível maior do que o dele, para que as pessoas sintam a tranquilidade e sintam conforto em poder utilizar essas informações que vieram através da área de finanças, sendo entregues, né, e sendo direcionados pelo controller, para que eles possam ter esta confiança e poder fazer o uso e tomar as suas decisões na frente. Então, assim, cada vez mais os aspectos
comportamentais, os aspectos de posicionamento, de relacionamento deste profissional acabam sendo cada vez mais explorados, né, para que ele possa efetivamente ganhar o seu espaço dentro da empresa e efetivamente agregar valor em todas as áreas. Então, aquele formato de só preencher relatório, e a gente brinca um pouco de ticar, né? Isso já não existe mais, isso já não se comporta mais no novo formato que as empresas hoje impedem, né? Não, de forma nenhuma. E até se a gente for pensar hoje, olhando para o que está acontecendo à nossa volta, a gente vê uma mudança e uma aceleração do ponto de vista tecnológico para, inclusive, essas funções de uma forma muito significativa, né? Então, já existem muitas sinalizações de que todas essas funções transacionais, todas essas funções que antigamente eram feitas pelo contador, né, lá atrás chamado de guarda-livros, depois até o controle era um pouco mais burocrático, eles estão sendo substituídos por processos de inteligência artificial. E o controle passa a ter, ele continua existindo, ele continua sendo uma figura importante, mas passa a ter um novo papel, que é o papel da interpretação, né? E para que eu possa interpretar, eu preciso conhecer a fonte e preciso conhecer qual vai ser o uso, né, para que eu possa fazer a interpretação correta. Bom, e eu vou pegar o gancho que você falou um pouquinho de liderança, porque eu tenho uma dúvida, a gente perguntou, eu falei com o professor antes e na aula que ele já deu no nosso curso, eu também perguntei, então eu vou perguntar para vocês saberem, porque eu acho que é uma curiosidade geral. A pessoa que tem um perfil extrovertido necessariamente é líder, e um perfil introvertido pode ser um bom líder dentro da empresa? Quer dizer, tem uma receita aí que ele pode, para ser líder, ou qualquer um pode ser? Aqui não tem receita de bolo, né? Mas é interessante essa pergunta e, inclusive, na disciplina que eu dou aí no curso aí de MBA Controller aqui, eu exploro bastante esse aspecto, né, sobre perfil comportamental e perfil de comunicação. Até assim, para comentar, né, para que vocês que estão nos assistindo aqui entendam, a gente explora 4 tipos de perfil comportamental de uma pessoa, de um líder, né, que é o perfil dominante, o perfil extrovertido, o perfil analítico e o perfil paciente. E a gente faz toda uma explanação em cima disso, conversa, uma vivência, é uma aula muito dinâmica, muito bacana, as pessoas se envolvem demais porque elas conseguem entender e se encontrar nisso, né? E cada um desses tem a sua característica e todos esses perfis têm condições de serem líderes. Dentro desses perfis tem o aspecto de introversão e de extroversão, né? Também em todos eles, mesmo que a gente trabalha com o perfil extrovertido em si, mas a introversão ela acaba existindo. O que acontece é o seguinte, hoje, como eu comentei aqui antes, o papel estratégico que o controller tem dentro de uma organização, ele é um papel de interação. E para que eu interaja com as pessoas, eu preciso me comunicar. E se eu sou uma pessoa muito introvertida e muito fechada, eu posso ter dificuldades com esta comunicação. A pessoa que ela é introvertida por natureza, ela pode se desenvolver e ela pode ser e caminhar para um processo de extroversão? Pode. Né? E a gente tem visto isso e o que a gente chama até de flexibilização. Né? Ou seja, a minha zona de conforto está mais estar fechado, está mais para mim mesmo, mas como a função que eu exerço, como o papel que eu exerço, ele é importante que eu olhe para os outros e que eu tenha uma expansão, né, para poder me comunicar e para poder ser efetivo, eu flexibilizo, saio da minha zona de conforto, mas essa movimentação ela faz sentido porque faz sentido com a minha função. Então, ou seja, eu consigo fazer isso através de alguns cursos, às vezes em alguns casos, quando a pessoa é muito introvertida, então alguns tem cursos de oratória, tem cursos de... Inclusive a gente tem visto muito hoje em dia experiências que as pessoas têm passado que são muito agradáveis, são lúdicas e que despertam elas para uma nova concepção mesmo de estilo, né? Então, por exemplo, um curso de teatro, um curso de improviso, as pessoas começam a fazer isso e elas acabam se soltando e vendo o que é possível e se desenvolvem depois profissionalmente. Então, algumas grandes empresas já têm
algumas ações nisso, existem algumas empresas que trabalham com esse tipo de capacitação justamente para esse desenvolvimento. E aquilo que eu comentei agora há pouco, né? A inteligência artificial é uma realidade. Isso já está conosco. E eu posso acrescentar que é um caminho sem volta? É um caminho sem volta. E se eu não me adaptar a isso, eu vou ficar perdido e vou sair fora do mercado. Agora, a inteligência artificial, ao contrário do que algumas pessoas falam e algumas pessoas temem, ela não vai dominar tudo. O componente da interpretação, o componente do sentimento e da tomada de decisão, ele vai continuar sendo no humano. Né? E por isso que eu preciso, como líder, transacionar, né, ou transitar nas diferentes áreas para poder trabalhar e mastigar essa informação. Nesse sentido, não dá para ficar numa posição de introversão. Eu preciso me movimentar. Né? Agora, o que é bacana e o que acho que é para deixar muito claro, assim, uma pessoa introvertida tem total condições de se flexibilizar e ter uma extroversão dentro de um limite adequado para ela, num limite adequado para as pessoas, e ela consegue se fazer notar dentro da organização. Né? E só para fechar, porque talvez essa seja uma também dos principais aspectos da introversão. Quando eu sou muito fechado dentro de mim mesmo, eu acabo afastando as pessoas de mim. Por quê? Porque eu não permito e não facilito uma interação. E numa posição dessa de liderança, numa posição dessa de validação de informações, eu tenho que trazer as pessoas para o meu lado. Eu tenho que trazer as pessoas com disposição de conversar, de falar comigo e assim por diante. Por isso a necessidade dessa movimentação aí da introversão para a extroversão. Eu pergunto isso também porque o perfil de finanças, né, do profissional de finanças e da área financeira, às vezes, né, você está ali com a sua planilha de Excel, você está com o seu sistema, é estar mais fechado. Né? Então, às vezes é necessário essa abertura e acho que hoje o mercado de trabalho pede esse tipo de exposição. Também, se você vai apresentar um relatório seu, né, primeiro que você tem que entender o público que você está, seja uma diretoria ou seja para a equipe, né, entender o público e saber se comunicar também com esse formato, né? Então, assim, adequado para que eles entendam sobre aquele assunto, né? Além da parte técnica, né? Então, acho que isso tem sido mais demandado, né, no seu entendimento. Nas aulas, né, e os alunos que eu tenho tido oportunidade de interagir, a gente percebe que dentro de finanças a gente tem uma característica de perfis analíticos muito forte. Né? Então, aí você tem muitas pessoas aí, isso faz parte dentro da profissão, né? De olhar e estar atento aos detalhes. Mas a gente tem visto muitos também extrovertidos, né? Aparecendo já naturalmente, estando com o seu componente analítico alto e com a sua extroversão alta. Né? Então, a gente tem percebido isso. Né? A questão, novamente, da liderança e dessa necessidade de atuação como líder faz com que as pessoas comecem nem que elas comecem, elas precisam se desenvolver e precisam se mexer para se adaptar a essas realidades. Né? Então, acho que isso é algo que não tem muita volta e a gente está vivendo e vivenciando isso. Né? E o profissional de finanças cada vez mais se adaptando a tudo isso. Que é um desafio, né? Um super desafio. E essa mudança, essa necessidade vem ao longo do tempo, né? Não era esse perfil e foi vindo, é isso? Tipo, a gente pode entender isso como uma evolução do perfil? Eu acho que sim, e até pelo fato, novamente, né, não querendo ser repetitivo, mas novamente pelo fato do avanço da tecnologia. Tá. Antes, alguns anos atrás, se requeria muito tempo de elaboração de informações financeiras. Se requeria muito tempo de input de informações financeiras. E o que fazia, manual, né? Que era manual. Mesmo depois com o avanço da tecnologia, ainda tinha muitos processos em algumas empresas, muitas interfaces de diferentes sistemas.
E aí um trabalho muito grande de manipular essas informações, porque às vezes tinha um sistema integrado, mas esse sistema integrado não gerava os relatórios de uma forma fácil de interpretação. Então, se tirava as informações para um Excel e trabalhava no Excel. E aí o profissional de finanças, o controller especificamente, acabava dedicando um tempo muito grande da sua atuação no trabalho dessas planilhas. Em algumas empresas a gente via, e eu também passando aí em algumas empresas aí através da minha atividade profissional, algumas planilhas assim gigantescas, né, e super bacanas, com um monte de coisa para poder gerar as informações que precisa. Então, isso fazia com que o controle ficava numa posição muito mais de elaboração e não de interpretação e não de interação. Com o avanço tecnológico, com uma série de outras ferramentas que foram disponibilizadas, esse tempo já não foi mais necessário ser feito por uma pessoa, né? Um aplicativo, um sistema, um software, ele já estava dando conta de trabalhar essas informações todas, o que liberava tempo para o controller. E agora, uma vez liberando esse tempo, eu não posso ficar com o meu tempo ocioso. Porque senão, num momento que nós estamos hoje de redução de custos, se eu ver alguém que numa empresa que não está tendo muita função, não preciso dessa pessoa. Mas, e aí por isso a necessidade de eu começar a trabalhar, interpretar e traduzir essas informações. Porque o que a gente vê hoje, a tecnologia, ela disponibiliza as informações muito mais rapidamente nessa sua elaboração, mas eu preciso dar os comandos do que eu quero. Se eu não sei que tipo de relatório eu preciso, se eu não sei que tipo de informação é útil, a tecnologia não vai conseguir me ajudar, né? Então, eu acho que esta sensibilidade, e novamente aquilo que a gente falou, o trânsito do controller entre as áreas, entender quais são as necessidades das áreas, entender quais são as necessidades das pessoas que estão tomando decisões, é fundamental para poder fazer os parâmetros corretos para que essa informação seja trabalhada e os relatórios sejam gerados da melhor forma possível. Bom, e aí eu ia fazer uma pergunta depois, vou antecipá-la, já que a gente está falando do perfil, porque sobrando um tempo aí, a gente está falando, então a gente tem que conhecer um pouco disso. E a flexibilidade no sentido de conhecer as outras áreas, né? Então aquela pergunta, mas o que o controlador hoje tem que saber do negócio da empresa? Tem que ser tudo? O ideal seria, né? Mas transitar nos outros departamentos hoje, entender o que cada um faz, isso faz parte de um profissional? Faz, né? Assim, conhecer tudo é algo que cada vez mais está distante da gente, né? Assim que a gente começa a ver que quanto mais a gente conhece, menos a gente conhece, né? Então, acho que essa é uma informação muito útil para nos dar uma tranquilidade aí, porque até o acesso o acesso que a gente tem para tantas informações, às vezes nos dá uma certa crise. Mas é fundamental que o profissional de finanças, que o controller especificamente, conheça profundamente do seu negócio, né? Conheça profundamente do negócio onde a sua empresa está inserida. O conhecer profundamente não é conhecer tudo, é entender as particularidades, entender como esse negócio participa do ambiente que ele está inserido, entender quais são os players desse negócio, entender quais são os fornecedores, quais são os clientes, quais são os stakeholders, quais são as pessoas que são interessadas nesse negócio, né? Esse entendimento ele é fundamental para que eu possa trabalhar com esta análise que a gente falou um pouquinho antes. Né? Quando eu tenho muita informação, eu preciso separar essas informações. Quando eu tenho entendimento do negócio, eu consigo perceber qual informação é mais relevante, qual é menos relevante, qual informação eu consigo trabalhar e de uma forma, de uma escala, e hoje a gente está tendo esse benefício da inteligência artificial, que é o que o pessoal tem chamado do Big Data. As análises que são feitas e que podem ser feitas são impressionantes, né? Então, quando eu tenho um perfeito conhecimento do meu negócio, eu posso fazer análise de tendência muito mais precisa, de sazonalidade de uma forma muito mais precisa, e eu posso oferecer muito mais recursos para a tomada de decisão da alta gestão, né? Então, acho que o conhecimento do negócio ele é fundamental. Lembrando que é sempre uma pessoa que vai passar lá o perfil, né, ou o relatório, ou como ele deve ser gerado, né? Então, assim, ele faz rapidamente o cálculo, mas são pessoas que estão lá dizendo como é que ele deve ser. Então, quanto mais conhece o negócio, mais fácil dizer o que tem que sair
né, no formato da empresa. Basicamente, você... É isso mesmo, é isso aí. É uma interpretação, né? Você faz justamente a tradução da linguagem humana para uma linguagem artificial, a tradução de uma linguagem de negócios para uma linguagem mais fria, que são os números em si, e aí eu consigo fazer com que essas coisas combinadas sejam suficientes para boas tomadas de decisão. Na verdade, até eu ouso dizer que isso é um dos grandes diferenciais para que uma empresa se destaque em relação a outra, porque ela consegue trabalhar muito melhor com as suas informações e tomar as decisões adequadas no tempo correto. E o controller nisso tem um papel... Total influência, importante. total ação, total interação, tanto para o bem como para o mal. Por isso a preocupação, né? E por isso a necessidade de ganhar e conquistar a confiança das demais áreas. Porque uma má interpretação por um relatório que foi mal preparado compromete o negócio como um todo. Então, por isso a gente fala hoje tanto em controladoria. Sem dúvida, Né? sem dúvida. A gente vê muitos alunos perguntando e empresas investindo nessas áreas, é justamente por essa questão. A área de finanças e a área de controladoria passou a ser hoje um braço direito do presidente da empresa, né? Então, hoje a direção financeira ela é muito atuante junto com a presidência. A área de controladoria ela é muito atuante dentro da área estratégica da empresa, né? Então, efetivamente, eu tenho uma importância e um significado muito mais efetivo e muito mais ligado à performance do negócio do que tinha antigamente. Né? Então, assim, essa função e essa posição da controladoria passa a ter uma importância e as pessoas de finanças estão percebendo isso. Acho que a procura ela tem muito a ver isso, né? Acho que todos nós estamos muito atentos ao que está acontecendo. A gente tem visto uma série de informações, quais as posições que vão desaparecer, que posições novas vão surgir, e sempre fica muito claro em todas essas matérias e todas essas pesquisas que as posições de análise, as posições de liderança, as posições de interpretação, as posições de auxílio para a tomada de decisão são as que vão ser cada vez mais relevantes. Isso então faz sentido a controladoria aí. Total. Temos muita coisa ainda para acrescentar. O perfil que eu acho que mudou mesmo, que é como o senhor falou. Antes, eu queria fazer uma última pergunta, Perfeito. porque eu sei que o nosso tempo está acabando, só queria ver se tem alguma coisa no Facebook, alguma pergunta. Que é assim, para a gente fechar, né? Porque esse assunto tem muito que a gente falar. Acho que talvez a gente faça esse o primeiro, depois faz o 2 e 3, mas tem um perfil ideal? Eu gostaria de dizer assim, existe um perfil ideal para o controller? O perfil ideal... muito capciosa. Essa é uma pergunta bem agora para na última hora. Não existe um perfil ideal. O que existe para que o profissional de controladoria, para que um controle seja bem sucedido, ele precisa ter muita vontade e paixão pelaquilo que ele faz. Por que não existe um perfil ideal? Porque existem diferenças dentro das próprias empresas. Eu tenho hoje empresas que estão na sua fase inicial, a gente tem visto um movimento muito grande das startups, por exemplo. Um perfil de um controller para uma startup é diferente de um perfil de um controller para uma empresa já estabelecida. Um perfil de um controller para uma empresa de tecnologia é diferente de um perfil de controller para uma empresa de bem de consumo. Então, eu preciso entender, e aí eu acho que é a importância do tema da liderança, porque a parte técnica, ela vai ser igual em todos os lugares. E isso a gente acabou não falando e não mencionando, mas aqui a gente está partindo de um pré-requisito. Né? Assim, eu preciso ser um bom controller, eu tenho que ter uma boa formação técnica, eu preciso ter uma boa base técnica para poder me fazer... para gerar minha credibilidade, para poder fazer acontecer onde eu esteja. O perfil comportamental, o perfil emocional, ele vai depender dentro desse ambiente, dessa estrutura que a gente acabou de falar. Então, ou seja, eu tenho que ter essa leitura para poder entender
poxa vida, a startup faz sentido com o meu perfil e com as flexibilidades que eu tenho que fazer? Faz, ótimo, então eu vou para lá. Não, não faz. Uma empresa de tecnologia é aquilo que eu gostaria e para isso eu vou ter que trabalhar algumas questões dentro do meu estilo? Então eu estou disposto a isso? Ótimo. Acho que esse é o lance. Então a leitura das necessidades de cada empresa, ela é fundamental hoje. Muita coisa para a gente falar, né? A gente já falou da parte técnica e tal. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ainda, quiserem depois perguntar para o professor, mandem as perguntas, a gente passa via e-mail e tenta responder tudo, tá? Muito obrigada por participarem hoje. Joia. Professor, mais uma vez, obrigada. Um prazer. Obrigada ao pessoal que está aqui gravando com a gente. E até breve, né? É isso aí.